Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Café com Maná. Desta vez nós vamos fazer um pouco diferente. Nós tivemos uma mensagem na igreja muito forte e super relacionada com a jornada dos 40 dias. Então você que está seguindo essa jornada, ou você que não está seguindo, mas de repente pode se motivar a entrar nela, começar a partir de já. Nós estamos dividindo então esta mensagem em 3 ou 4 partes, tá? De cerca de 20 minutos cada uma, e que você possa se aprofundar nesse assunto, entrar nesse tema, que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso para a sua vida, como tem sido para os nossos. Deus fez um mover tremendo, digno de mudanças radicais de vida. Então, aproveite essa sequência de mensagens que virão a partir de hoje, né, que você pode aproveitar aí durante toda a semana. Deus te abençoe abundantemente. Amém, irmão. Boa noite, irmãos. Eu peço perdão aos irmãos, mas hoje eu não estou nem aí. Vou fazer o que Deus... Vou ministrar o que tem que ministrar e é isso que vamos... Que seja na sua vida como foi com Saul nesse dia de hoje. Que foi lá atrás de Davi, entrou na casa dos profetas, ficou cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, a adorar a Deus. E que não seja como Saul na tua vida, que ao sair não se manteve naquele lugar que ele achou, né? Que você entre e aprenda a permanecer. Hoje eu vou falar sobre um lugar espiritual para a tua alma, que já foi trazido até nós. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar e permanecer nele em nome de Jesus. Aprender a viver neste lugar. Em Lucas 3:21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, repita comigo, enquanto ele estava orando, 3 coisas aconteceram. O céu se abriu. Segunda, o Espírito Santo desceu sobre ele. E terceiro, então veio uma voz, ou veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amados, enquanto estamos orando, 3 coisas acontecem. A primeira, os céus se abrem. Amém? Repita comigo, enquanto eu oro, os céus se abrem. Aleluia. Enquanto estamos orando, o Espírito Santo se derrama sobre nós. E a terceira coisa, enquanto estamos orando, ouvimos a voz de Deus. Às vezes a gente não ouve a voz de Deus, não sabe, Deus não está falando nada, eu não sei. Não, quando estamos orando, ouvimos a voz de Deus. Em algum momento mais adiante, né, em Lucas capítulo 9, no verso 29, diz assim: enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Está falando de Jesus, e mais uma vez, ele foi transformado enquanto ele orava. Amados, as coisas acontecem enquanto nós estamos orando. Às vezes a gente acha que oração é perder tempo, não tem tempo para orar, não para, né? Não tem vida com Deus, não tem vida devocional. As coisas acontecem quando nós oramos. É por isso que existe na igreja um ministério de intercessão, né? Que vive intercedendo, a gente passa as necessidades, comenta, conversa, né? Mas há uma necessidade, só que isso não é apenas para um ministério, isso daí é para a igreja toda. É para cada um de nós, não é? Esse estilo de vida. Veja, quando Moisés desceu do monte, né? Moisés esteve 3 vezes no monte por 40 dias e 40 noites. E quando ele descia, o seu rosto resplandecia. Por quê? Porque ele ficava na presença de Deus. Quando estamos em oração, buscando a Deus na presença dEle, o nosso rosto começa a resplandecer
a glória de Deus. Então Moisés descia do monte e a presença de Deus tinha sido tão intensa sobre a vida dele que ele começava a resplandecer a face de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus através da vida dele. Isso você provoca por joelhos no chão. Amém? Ore mais e haverá mais de Deus em você e através da tua vida. Veja em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então veja esse versículo falando exatamente o que ministramos agora, né? Com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória ou com glória cada vez maior, ou em outra tradução, de glória em glória, né? Então, o que provoca a nossa transformação? É o estar na presença do Senhor, em oração. Isso provoca mudanças em nós. Aquele rosto bicudo, agressivo, né? Aquele olhar meio grosseiro, ele se torna mais suave, mais brando. A nossa fisionomia muda. Aquelas palavras amargas, meio secas, meio presas, né? As nossas palavras se tornam mais doces, mais suaves, mais brandas. Isso é fruto de parar e gastar tempo na presença do Senhor, orar, ouvir de Deus. Quando oramos, nós ouvimos de Deus. Amém? Gaste tempo em oração, o ouvir de Deus vai fluir na tua vida. Quando Moisés desceu do monte, uma das vezes, eu já me perguntei assim algumas vezes: Senhor, por que Moisés desceu do monte? Ele estava 40 dias na tua presença, cheio da presença de Deus, e ele vai ver o povo adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, saiu da glória e caiu no inferno, né? Olhou aquele povo lá, mas esse povo, tem 40 dias que eu larguei eles aqui, já estão adorando com bezerro de ouro. Cadê meu irmão, o sacerdote que devia estar tomando conta? Aí o que o irmãozinho dele fala? Não, olha, não sei o que aconteceu. Eu joguei esse ouro aí dentro, aí subiu esse bezerro. Jogamos ouro dentro da fornalha, subiu o bezerro lá de dentro do caldo, né? Que mentira deslavada. E Moisés tem aquele momento assim, ele fica tão irritado que ele quebra as tábuas. Ele estava com os planos de Deus para a vida da nação. E ele se irrita e quebra as tábuas, e aquilo pegou mal para ele, inclusive com Deus. Tanto que quando ele sobe de novo, Deus fala para ele: não, agora você está querendo tábuas novas? Não, pega você as tábuas e traz aqui, prepara elas que eu vou escrever nelas. Você destruiu a primeira, você traz a segunda agora. Veja, quando nós estamos na presença de Deus, nós já passamos por um acampamento aqui, que a presença de Deus foi tão intensa, né? Muitos que estão aqui hoje não estiveram nesse acampamento, mas foi tão intenso o derramar do Espírito que na última noite, né, eu me lembro que eu fui tomar banho, no meio da tarde ali, eu ia me separar um pouco, ficar orando, e dentro do chuveiro eu comecei a orar, e aí eu comecei a ficar tonto, e dali para frente só piorou. Eu fiquei tonto, ficava bêbado do Espírito Santo, eu não conseguia falar direito com as pessoas, né? Eu começava a rir, eu ria, chorava, não sei quem se lembra, tinha um trecho assim de 1 metro e pouco de largura, que a gente tinha uma caminhada longa para ir no toalete, era do lado de fora da edificação. Rapaz, eu não sei como é que eu fiz aquele percurso, porque eu falei assim, olha, eu me lembro de quando eu bebia muito, né? E antes da conversão, eu saía chapado na noite, mas eu
eu não ficava chapadão, mas não perdia o horizonte assim. Perdi o reflexo, mas não perdi o horizonte. E eu andava aquilo ali tranquilamente. Mas aquela noite foi difícil. Aí eu falei, puxa, o púlpito tem um degrauzinho desse aqui. Eu falei, como é que eu vou subir esse degrau? Eu pensando ali no meio dos louvores, eu acho que eu vou pregar de baixo, né? Não vou subir o púlpito, mas uma unção, uma presença de Deus tão grande, cada reunião daquelas, né? De manhã, de noite, as orações à tarde, foram tremendas. E na hora de ir embora, dá aquela frustração assim. Quando você está muito na presença de Deus, você não quer sair. E muita gente saiu, eu vi a cara de triste indo embora. Por quê? Porque foi bom demais, eu não quero voltar para casa. Eu não quero voltar para esse mundo, eu não quero ver bezerro de ouro na rua. Eu não quero ver conversa fiada, eu não quero ver carnalidade, eu quero ficar na glória. Eu quero ficar naquele lugar. Eu me lembro de um tempo, quando eu era pastor ainda no paraíso, né? Não no paraíso que está no terceiro céu, mas no paraíso aqui em São Paulo, e a gente estava com uma unção muito grande, estava começando no Brasil esse negócio do cai-cai, essa onda de cair não são, e raras eram as igrejas que estavam com esse tipo de unção, e começou a cair aqui, cair ali, cair lá, cair acolá. Teve muita gente que caiu realmente não são. Muita gente que andou caindo naqueles tempos porque foi empurrado. Muita gente caindo porque viu todo mundo caindo, vou cair também, porque senão vão pensar que eu não sou espiritual, né? Teve gente que caiu por vários motivos, mas muitos caíram na unção de Deus mesmo. E eu me lembro numa reunião, que uma jovem, a reunião já tinha acabado, tinha mais de 1 hora. E aí tentavam levantar ela. Todo mundo que caiu já tinha levantado, já estava indo embora, já tinham ido embora, né? Estávamos fechando o local e ela não queria sair. Aí iam puxar ela, não, me deixa aqui, não me tira daqui, eu não quero perder esse momento. Ela já estava mais de 1 hora lá no chão. Ela não queria sair da presença de Deus. Estava um tempo tão gostoso para ela que ela não precisa sair. Aí vieram me chamar, pastor, ela não quer sair. Eu falei, deixa ela mais um tempo, aí a gente espera um pouquinho. Deixa ela aí mais um tempinho. Veio uma outra, me chamaram, pastor, vem orar pela minha filha e tal, tem 16 anos, não sei o que, ela caiu aí, mas só que ela não para de tremer até agora, ela está ficando assustada. Ora por ela. Eu falei, não, é melhor eu não orar por ela, senão ela vai tremer mais. Deixa ela tremendo aí, isso daí é a presença de Deus, não fica com medo não. Deus mexeu no teu coração, deixa Ele acabar de fazer o que Ele quer fazer. Fica aí sentadinha, ora, adora a Deus, né? As reações são diferentes, mas há uma certa irritação quando a gente sai de um lugar assim e volta para um tempo, um momento, situações de carnalidade. Porque é uma sensação de que aquilo que eu recebi no monte, eu não posso levar para a terra. Veja, Jesus, em um de seus momentos, quando ele estava hospedado no andar de cima da casa de Pedro, ele acordou bem cedo, antes de todo mundo, e subiu ao monte para orar. Sumiu. Foi orar no monte. Um pouquinho depois começa a chegar uma multidão e chamam Pedro, a gente quer falar com Jesus, que tem alguém, precisa de aconselhamento, outro está doente, outro está não sei o quê, atende aí Jesus e tal. Aí Pedro falou, mas espera aí, ele está dormindo. Lá pelas tantas, Pedro chegou, foi chamar Jesus, Jesus não está aqui. E aquela multidão lá fora e tal, e Pedro procurou, finalmente encontrou Jesus no monte. Ele fala, Jesus, tal, você precisa lá. Você precisa, fala para o irmão do lado assim, você precisa. Tem um monte de gente lá querendo falar contigo e tal, você precisa ir para lá. E Jesus responde para Pedro, eu não preciso ir para lá. O Senhor está me mandando para outro lugar, é para lá que eu tenho que ir.
As urgências desta vida de hoje nos tiram facilmente da presença de Deus. E veja, quem é que foi tirar Jesus da presença de Deus naquele momento? Foi Pedro. Pedro que foi um dos que mais ajudou Jesus, mas também foi um dos que mais atrapalhou. Você já percebeu isso? Aqueles que mais nos ajudam são também aqueles que mais nos atrapalham, porque é quem estão conosco, estão por perto. Às vezes, marido e mulher são os que mais levantam um ao outro, e muitas vezes são também os que mais derrubam. Dependendo da fase, do momento, da frase mal colocada. Mas entenda uma coisa, eu queria hoje falar de um lugar espiritual, no qual você deve repousar a sua alma e viver neste lugar. Este é um lugar espiritual que é chamado na Bíblia de diversos nomes. Ele já foi a arca. A arca era um lugar onde o mundo estava caindo do lado de fora e quem estava dentro da arca descansava tranquilamente lá dentro. Fica na arca. Amém? O mundo pode estar arrebentando lá de fora. Fica na arca. Não sai dela. A Bíblia também chama esse lugar de abrigo do Senhor. Esconderijo do Altíssimo. Repita comigo, esconderijo do Altíssimo. Existe um abrigo, existe um esconderijo, existe um lugar de refúgio, no qual Deus quer que você esteja permanentemente. Permanentemente. Nós não temos que viver como aquele acampamento que nós fomos, coisas extraordinárias aconteceram, depois a gente desce e voltou para o mundo, vai esfriando, vem a frustração, vem o desestímulo, né? A decepção, puxa, foi aquele fogo agora, o dia a dia, vai trabalhar, vai, né? Entra em casa, tem conta para pagar, tem responsabilidades, tem uma vida. Existe um lugar, queridos, que nós entramos e não queremos sair mais dele. E este é um lugar que Deus quer que nós fiquemos nele. Que a gente possa viver os nossos dias sem sair deste lugar. Porque ele não é um lugar físico, ele é um lugar espiritual, ele é um lugar emocional, ele é um lugar racional para você repousar a tua alma. Para você estacionar a tua alma neste lugar. Peraí, não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota tuas perguntas aí embaixo, eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba, que você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.